Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo dedicado aqui ao canal para falar sobre as notícias do Vasco e uma grande polêmica que vem acontecendo aí nos bastidores do Vasco. O que irá acontecer com Marcelo Santana, hoje diretor de futebol? Será demitido? Continuará no seu cargo? Inclusive, o grande aliado do Pedrinho, o Edmundo, já vem criticando bastante o trabalho do Marcelo Santana e colocando à prova até mesmo o cargo dele, se ele tem continuidade no Vasco. Vamos falar também sobre um possível até mesmo interesse e vontade do Edmundo assumir esse cargo como diretor de futebol. Isso e muito mais dentro desse vídeo, vai ser lançado a partir das 7h30 da noite e conto com a presença de todos vocês aqui para deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal se está chegando pela primeira vez, ativa o sino das notificações, deixe o seu comentário que eu gostaria de ouvir a sua opinião de tudo que a gente vai falar aqui, porque é de vascaíno para vascaíno. Vamos nessa, sem enrolação, vamos falar sobre o assunto que ficou bem nítido depois da derrota, não só da derrota do jogo ontem contra o Fluminense, da forma que foi ressurgindo o Fluminense, como o Vasco adora fazer esse tipo de situação. Clubes que estiverem na baixa enfrentem o Vasco, que o Vasco consegue ressurgir esses times. E isso aconteceu ontem no Fluminense. O Fluminense, que estava em nono colocado, ele foi para próximo do G4 com chances de se classificar para a fase das finais do Campeonato Carioca. E inclusive a atuação que deixa muito a desejar. Jogadores vivendo em uma fase já no início da temporada. Nós não estamos em agosto, nós não estamos em julho, nós não estamos em outubro, nós estamos em fevereiro. Apenas 2 meses de preparação e tem jogadores ali que sequer têm a condição da parte física à mostra. Isso ficou bem evidente em relação aos maiores custos-benefícios hoje dentro do elenco, que se chama Payet e Coutinho. 2 jogadores que, se juntar o salário dos dois, vai na casa de mais de torno de acima de 3 milhões de reais. Mas dentro de campo eles são muito questionados. Mas eu não quero falar sobre jogadores e sobre comissão técnica, porque eles são um dos menos culpados. O papo reto aqui de torcedor para torcedor é falar: cadê o presidente do Vasco? Cadê o cara que se dizia em época de campanha falando que o Vasco seria de forma diferente na sua gestão, que seria tratado como vascaíno para vascaíno, que seria tratado como uma forma transparente para o torcedor, e isso na prática não vem acontecendo. Inclusive pegou muito mal e a torcida está realmente na bronca com o Pedrinho depois desse último acontecimento da situação do Bruma, que não só pela questão dele querer jogar no Benfica, foi de como foi o método, de como foi essa ocasião. Simplesmente o Vasco mandando um intermediário, não mandou o Pedrinho, não mandou o Felipe, não mandou o Marcelo Santana, mandou uma pessoa que não tinha ligação com o clube. E aí tomou o chapéu, que todo mundo ficou evidente aqui. A gente acabou falando isso antes mesmo dos outros YouTubers que passam pano para essa diretoria cravarem e confirmarem. A gente acabou realmente falando aqui o que a gente pensava, e eu não sou jornalista. Mas hoje o Pedrinho, procura-se Pedrinho, porque o Pedrinho sumiu, bloqueou várias páginas do Vasco, bloqueou torcedores na sua rede social, colocou a sua conta privada desde quando assumiu o clube e sequer aparece hoje para dar uma satisfação para o torcedor, que isso deveria ser o mínimo. Isso aí é obrigação, você dar uma satisfação para o próprio torcedor, e a gente não vê esse modo. E aí acontece que a torcida realmente está na bronca pelo dirigente Marcelo Santana, que hoje, desde o ano passado, vem cometendo erros cruciais na pasta do futebol, como inclusive, por exemplo, contratou Jean David e Maxime Domingues na janela do ano passado, e hoje a gente consegue identificar o que são esses jogadores ali no elenco. Jogadores que não produzem absolutamente nada e o Vasco gastou por eles.
reservas. Não foi 0800 e nem nada. Então houve dinheiro envolvido na situação. E aí muitos torcedores compraram esse discurso: o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. Tem, só gasta muito mal ele, como foi, por exemplo, com o Jean Davi e o Maxime. E hoje, essa questão da lentidão em relação às contratações fica nítido dentro de campo. Como você viu ontem que o Carille não tem material humano para trabalhar, você vê que no banco de reservas não tem no mínimo um jogador que consiga decidir tirar um coelho da cartola. Isso não tem com o elenco do Vasco. O elenco é altamente limitado. O time ainda consegue ter algumas variações, mas mesmo assim falta muita carência, falta um primeiro volante, falta zagueiro, falta um meia de criação e falta um atacante para jogar junto ao lado do Verratti. E isso a diretoria parece que não está conseguindo ter. E aí vem um dos grandes aliados do Pedrinho, que é o Edmundo, que inclusive ele tem um canal aqui no YouTube onde que ele fala de Vasco, ele falando e descendo duras críticas ao Marcelo Santana pelo desempenho desde o ano passado. Inclusive já se fala-se nos bastidores que aliados do grupo político do Pedrinho vão se reunir para talvez amparar as arestas e colocar como bucha o Marcelo Santana sendo demitido. Inclusive já se pensam até em o nome do Edmundo como substituto do Marcelo Santana nessa pasta de diretor de futebol. Não sei se o Edmundo aceitaria, ou acho que sim, porque como hoje o Vasco é amigo dos amigos, já tem o Felipe lá, já tem o Pedrinho, o Edmundo não custa muita coisa estar lá dentro do futebol. Mas não, o problema não é só o Marcelo Santana, o problema é de como o Vasco está sendo gerido pelo Pedrinho. Não existe transparência, os youtubers falam pelo Vasco agora, principalmente alguns jornalistas que deveriam ter uma credibilidade, não tem, colocam a diretoria em primeiro plano e aí fica influenciando os torcedores do Vasco a achar que a diretoria está fazendo um bom trabalho, e isso aí fica perplexo, e é o reflexo hoje desses jornalistas que cobrem o Vasco, simplesmente passando pano para essa diretoria, passando pano simplesmente em não querer cobrar, enganando você, torcedor do Vasco, que quer apenas uma notícia verdadeira a respeito do Vasco. Aqui no Giro Vascaíno você sempre terá essa notícia verdadeira. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba de uma coisa: aqui nós não passamos pano para ninguém. Se tiver que elogiar, será elogiado, mas se tiver que cobrar, iremos cobrar, porque é sempre o melhor para a instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se realmente o Pedrinho vai meter as caras, se realmente vai acontecer alguma coisa dessa reunião para a demissão do Marcelo Santana. Gostaria do seu comentário aqui abaixo, ouvir a sua opinião de tudo que a gente falou também e te responder sobre a sua avaliação. Deixe o seu like também, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para você receber quando fizermos live e vídeos, e também, se você puder, compartilhar esse vídeo para mais e mais vascaínos, porque é de uma grande ajuda a gente conseguir alcançar mais e mais vascaínos, trazendo a verdade para você. Saudações vascaínas, um grande abraço a todos e uma ótima noite para todos vocês. Amanhã estaremos juntos novamente com vídeos e a live das 11 horas da manhã no almoço com o Giro.